E aí pessoal, nessa videoaula aqui eu vou estar explicando para vocês como fazer um carregamento sob demanda utilizando o Ajax, tá? Além do Ajax, é claro que a gente vai precisar aí utilizar o PHP e o MySQL, tá? Para a gente buscar os dados do banco de dados, tá? Eu vim aqui então no meu banco de dados, no meu MySQL, criei um banco de dados chamado videoaulas. Dentro dele eu criei uma tabela chamada clientes, tá? Esta minha tabela, ela tem dois campos, tá? Um campo de ID e um campo nome. No campo nome eu guardei aqui 10 registros, tá? 10 clientes, digamos assim, né? Então eu tenho 10 nomes aqui, tá? Acho que todo mundo sabe como funciona essa parte do banco de dados, então não vou me aprofundar aqui não, ok? Eu vim aqui então, na minha pasta root, no meu www, certo? Eu criei aqui uma pasta videoaulas, e dentro da minha pasta videoaulas tem uma pasta chamada de load ajax. Dentro dela eu tenho um arquivo chamado de functions.js, um arquivo index.php, a última versão do jQuery e o arquivo load.php, tá? Vamos por partes então, beleza? Vou abrir todos esses arquivos aqui, ó, tá? Então eu tenho aqui o index.php, tá? Dentro dele aqui eu tenho linkado aqui o meu script do jQuery já, tá? Tem também o script do functions.js, tá? Que é onde a gente vai executar todas as funções. E aqui dentro do meu body aqui eu tenho uma OL, tá? Uma lista, né? Tenho aqui um expand carregando, tá? Com mensagenzinha carregando. Ele tá com style display none, tá? Para ele não aparecer. Tem aqui um HR, tá? Para separar aqui o meu link, tá? E nesse link aqui eu tenho a classe carregar mais nele, tá? E a mensagem carregar mais. Esse aqui é o meu index, tá? Isso aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Beleza? Um HTML bem simplesinho aí, né? Ok. Então como é que a gente vai fazer? O que exatamente a gente vai fazer nisso daqui? Aqui eu tenho esse botãozinho. Acima dessa minha linha aqui, eu vou estar carregando registros que estão aqui no meu banco de dados, certo? Quando eu clicar aqui no meu link carregar mais, ele vai me carregar, por exemplo, o número certo. Por exemplo, eu carrego 5 registros, eu clico aqui, ele carrega mais 5. Eu clico de novo, ele carrega mais 5 e assim por diante, ok? Então é isso que a gente vai estar fazendo, beleza? Isso sem atualizar a página, tá? Então, você evita estar fazendo a paginação em PHP, tá? Que nem sempre pode ser o melhor, tá bom? Mas é claro que a paginação em PHP também não precisa ser dispensada, ok? É bem útil também, beleza? Então eu vou aqui no meu functions.js, né? Vou começar aqui então, ó, colocando aqui function, abre parênteses, abre chaves, fecha chaves. Para quê? Para que ele execute o que está aqui dentro assim que ele carregar toda a minha página, certo? Primeiro de tudo, a gente vai criar uma função para carregar esses dados, tá? Então eu vou criar aqui uma função chamada de load, tá? Essa função vai receber o parâmetro init e max, tá? Então para iniciar e terminar a leitura, tá? Então a gente vai precisar, né, indicar aqui na minha tabela aonde que a gente vai começar a ler e aonde que a gente vai terminar de ler, tá bom? Para a gente trazer os dados certinhos. Depois, aqui dentro da minha função, eu vou criar uma variável, tá? Chamada de dados, que vai ser igual, abre chaves, fecha chaves, né? A um objeto, tá? Vou até colocar isso aqui numa linha só, que isso aqui vai ser um objeto, mas não tem muitos dados, né? Então vai ter uma propriedade init, que vai ser igual ao meu parâmetro init, né? E uma propriedade max, que vai ser igual ao meu parâmetro max, certo? Ok. Depois, a gente vai fazer o seguinte, variável .post para poder enviar esses dados, tá? O .post funciona da seguinte forma, você vai informar no primeiro parâmetro a URL, os dados, né? E assim por diante. Eu vou explicar aqui já já, tá? Mas antes, aqui na nossa função load, ó, a gente tem que passar aqui um parâmetro chamado de URL, certo? Esse parâmetro é o arquivo para onde a gente vai enviar os nossos dados, tá? O nosso post, tá? Por método Ajax, certo? Então, a gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Vou passar aqui então URL, né? Vírgula, dados, certo? Que é o meu objeto aqui, que tem as minhas propriedades, né? De início e término, certo? Vírgula, function, data, abre chaves, fecha chaves. Então, esse meu parâmetro data aqui da minha função vai ser o responsável por recuperar o que vai ser retornado do meu arquivo, tá? E vírgula, como eu quero recuperar esses arquivos por JSON, eu vou colocar aqui JSON, certo? Que é o tipo de arquivo, o tipo de dados que eu vou estar tentando recuperar, certo? Vou baixar aqui então essas chaves.
eu vou fazer o seguinte, para a gente ver se está funcionando mesmo, vou colocar aqui um console.info no meu data, tá? Para a gente testar se ele está enviando os arquivos, né? Se ele está enviando os dados, né? Se ele está recuperando por método JSON, correto? E aí aqui em cima eu vou chamar minha função load, né? Vou até trocar o nome aqui, ó, dessa função para carregar, né? Para não ficar, né? Porque o próprio jQuery já tem uma função load, né? Carregar, vou informar aqui o início, ele vai iniciar em 0, vai terminar em 5, tá? Então eu estou dizendo que é para ele ler na minha tabela, né? Do primeiro registro até o quinto registro, tá? Claro que isso aqui não vai funcionar ainda, porque a gente não tem o PHP e o MySQL executando, tá? 0, e aí a URL, né? Que vai ser a URL do arquivo. O arquivo vai ser o nosso arquivo load.php, tá? Só relembrando que ele está aqui na raiz junto com os outros arquivos. Então eu vou simplesmente passar aqui, ó, load.php, que é o meu arquivo, certo? Se eu vim aqui então na minha página atualizar, ó, vou colocar aqui inspecionar elemento, né? Vou vir aqui na minha aba console, ó, nada apareceu aqui, né? Se eu vir aqui então no meu arquivo load.php e der um echo, né, no JSON underline encode da minha variável underline post, tá? Então o JSON encode ele vai converter um array para mim, tá? Em um objeto JavaScript, certo? Atualizo aqui, ó, tá dando um erro, console, assim, escrevi console errado, tá aí. Vou atualizar aqui de novo, ó, ele retornou para mim lá, ó, o que eu enviei pro arquivo, tá? Isso aqui é o meu post, certo? Eu enviei para lá, tá funcionando então, né? Então beleza, então aqui agora vamos mexer aqui no nosso arquivo load.php. Primeira coisa que a gente precisa aqui é a conexão com o banco de dados, tá? Então MySQL underline connect. O host é localhost, certo? O usuário do meu MySQL é root e a senha em branco. Depois o banco de dados, MySQL underline select underline db. O meu banco de dados é o vídeo underline aulas, vírgula, tá? E aí é o seguinte, uma coisa que eu tenho que explicar para vocês. Uma coisa que, claro, toda vez que você for fazer uma conexão, você tem que estar utilizando, né? Mas aqui, ó, quando você tiver, por exemplo, eu tenho aqui esse nome na minha tabela clientes, né? E na minha tabela clientes aqui eu tenho esse nome que ele tá, o nome dele é João da Silva, certo? E ele tem uma acentuação aqui, certo? Se eu não fizer, se eu não setar o tipo de caractere que eu quero que ele envie para lá e retorne, né? A codificação desses caracteres aqui no meu MySQL, ele não vai poder recuperar, tá? Então vai dar erro. Então para precaver isso daí, a gente vai fazer isso daí. Então eu vou colocar aqui, ó, MySQL, query, abaixo da conexão aqui mesmo, tá? Não tem nenhum problema. Abre parênteses. Vamos colocar aqui set names. Aspas simples, né? UTF-8. Opa, junto aqui, né? Vou duplicar isso daqui, tá? Vou duplicar isso daqui, ó. Tá? Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-V. Até separar aqui para ficar mais visual isso aqui, né? Set names, UTF-8. Até já coloquei tudo aqui, tá, pessoal? De uma vez só. Mais fácil aqui para economizar o tempo da aula, tá? Então, basta dar um pauzinho na videoaula aí, copiar isso daqui, tá? Para setar a codificação dos dados que a gente vai estar recebendo no nosso banco de dados, tá? Tudo em UTF-8. Depois que a gente tem a conexão isso aqui pronto, então a gente vai recuperar o init, tá? Então, a variável init vai ser igual a variável underline post, né? Init, que está vindo lá do meu arquivo functions, certo? E também vamos recuperar o max. Max vai ser igual a variável underline post no índice max, ponto e vírgula. Depois, a gente vai ter uma variável chamada de result, tá? Que vai ser igual a um array, certo? Essa minha variável result vai ser igual a um array, ela vai ter os seguintes índices. Ela vai ter aqui total, vamos colocar total results, tá? Ou seja, o total de resultados que a gente vai ter lá no banco de dados, tá? Que vai ser igual a 0 por padrão. E vai ter aqui, ó, dados, né? Que vai ser igual a nulo, correto? Por padrão. E eu vou dar aqui um echo no JSON underline encode, minha variável result, beleza? Vou vir aqui então, ó, vou atualizar minha página. Ele está retornando lá meu objeto, né?
um objeto para mim, ó, total results 0, dados igual a nulo. Então está retornando esse array aqui em um objeto para mim. Beleza. Então aqui antes do meu echo, eu vou fazer o seguinte. A gente precisa setar esse meu total results aqui, né, com o total de registros que eu tenho aqui no meu banco de dados, tá? A gente precisa colocar isso daí. Então como é que eu vou fazer? Vou criar aqui uma variável chamada de carry total, tá? Que vai ser igual a mysql underline query, vai conter aqui um select all from tabela clientes, certo? Então ela vai selecionar tudo da tabela clientes. Depois eu vou dizer o seguinte, que a minha variável results no índice total, né, results, vai ser igual a mysql underline num underline rows da minha variável carry total. Ou seja, eu estou dizendo aqui, né, que a minha variável, que o meu índice total results, do meu array result, né, vai ser igual ao número de linhas encontrado na minha tabela, ou seja, o número de resultados. No caso aqui eu tenho 10, né, então ele vai setar 10 aqui, ó. Vamos ver se funcionou. Atualizei, tá aí, ó, mudou aqui para 10 o valor, tá? Total results 10. Tá contando então quantos registros eu tenho no banco de dados. Depois, a gente vai ter que ter uma outra carry, né, para selecionar os dados e para a gente poder exibir esses dados e enviar para lá, certo? Então eu vou ter aqui uma carry dados, que vai ser igual a mysql underline query select, né, no campo nome from da tabela clientes, certo? Só que nessa carry aqui eu vou ter que ter o limite, tá? Limite, onde eu vou colocar aqui para iniciar na minha variável init e terminar na minha variável max, tá? De acordo com o que a gente setar na função, beleza? Depois eu vou ter o seguinte, if se a minha variável result, né, no índice total results, né, for maior que 0, então o que eu estou dizendo aqui? Se eu tiver se eu tiver resultado na minha tabela, certo? Se não for vazia a minha tabela, ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer aqui um while, abre chaves, fecha chaves, variável res vai ser igual a mysql, underline fit, underline assoc, né, na minha variável carry dados, tá? Atenção, aqui não é carry total, aqui é carry dados, beleza? E aí aqui eu faço o seguinte, dentro das minhas chaves, eu vou criar aqui o seguinte, eu vou criar aqui um array, né? Eu vou criar aqui uma variável chamada de arr, abre colchetes, deixa vazio, tá? Que vai ser igual a minha variável res, ponto e vírgula. Se eu der um echo aqui embaixo, aqui, ó, eu der um echo nessa minha variável arr, o que vai acontecer? Vou atualizar aqui, ó. Ele me retornou aqui um objeto, né, com 5 índices, né, do 0 ao 4, tá, com os dados da minha tabela, tá, os dados da minha tabela, tá. Então eu estou recuperando esses dados, transformando essa minha variável arr em array, tá, que é bem facilzinho também, né. Daí depois que eu fiz isso aí, eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que a minha variável result, né, no índice dados vai ser igual à variável arr, ou seja, o meu array de dados que está vindo do banco de dados, tá? E aqui no JSON Encode, ó, permanece aqui o echo no result, tá? Vamos atualizar aqui, ó, inspecionar o elemento primeiro, né? Console, atualizei. Então ele me trouxe aqui um objeto, total results 10, e dados ele me trouxe um array, né? Dados aqui, ó, array com 5 índices e os dados que eu quero. Então a gente está recuperando já as informações. Então é isso aqui que a gente precisa no arquivo.php, no load.php, tá? Vou fechar ele aqui, ó, ou melhor, deixar aberto, né? A gente não vai precisar mexer mais nada nele. Então aqui no console, a gente vai fazer o seguinte, aqui dentro da nossa função, tá? Aqui na hora do post a gente tem que adicionar então os resultados que eu recuperei, tá? Dentro da minha lista aqui, ó, né? Minha OL, tá? Então eu vou o seguinte, OL, ponto, né? Append, vai adicionar para mim lá então li, fecha li, né? Tem vírgula aqui, e aqui eu concateno com o seguinte, ó, data, ponto, dados, ponto, nome, certo? Só que se eu fizer isso aqui não vai dar certo, por quê? Ó, atualizo, ele me deu indefinido, né? Porque o dados, o objeto dados, né, que está vindo do meu arquivo load.php, ele é um array,
correto? Então eu vou ter que fazer o seguinte aqui, ó. Vou ter que colocar aqui um for i vai ser igual a 0, né? Enquanto i for menor que data ponto dados, né? Ponto length, para ele contar, né? Quantos índices eu tenho no meu array de dados. Então i mais mais. Depois disso aí eu vou fazer o seguinte, ol, né? Ponto append, agora sim, ó. Vou colocar aqui li, então, fecha ali, concateno aqui, ó, e vou colocar aqui o seguinte, né? Data ponto dados no índice i, né? Ponto nome, certo? Esse ponto nome, pessoal, ele está vindo daqui, ó, da tabela, tá? Porque isso aqui está sendo transformado num array, esse campo aqui, tá? Porque eu estou usando aqui para fazer o meu while, o MySQL fit assoc, tá? Então ele só recupera o nome do campo, beleza? Com isso aqui, eu acho que a gente já adiciona os resultados na minha li, tá? Vou atualizar aqui, ó. Olha aí, ó. Né? Automaticamente, quando eu atualizar a página, ele trouxe aqui para mim, ó, né? Os nomes que estão lá no meu banco de dados, tá? Só que ele trouxe só 5, né? Se eu tivesse setado que era para ele trazer só do 0 ao 2, atualiza, ó. Olha aí, ó, tá? Me trouxe só 2 resultados, tá? Vou deixar 5 aqui, né? Beleza. E aí é o seguinte, eu vou até trocar, vou colocar 2 resultados, tá? Só pra gente ver o efeito aqui, ó. Beleza, agora a gente tem que fazer o seguinte, quando eu clicar aqui em carregar mais, ele tem que carregar mais resultados, tá? Então eu vou fazer o seguinte, aqui embaixo aqui, ó, eu vou definir aqui a ponto, né? Qual a classe do nosso link, ó? A classe do meu link aqui é carregar mais, certo? Então a ponto carregar mais, ponto clique. Então quando for clicado, ele vai fazer uma função, function. Aqui eu vou recuperar o evento, tá? Abre parênteses, fecha parênteses. Vou então cancelar o evento do meu link, tá? Então prevent evento.prevent default, tá? Para que ele cancele o evento do meu link. Tanto é que se eu clicar aqui agora, ó, vamos ver o que acontece, ó, nada está acontecendo, tá? Ele bloqueou o link aqui, para ele não atualizar a página. Daí ele vai fazer o seguinte, ele vai contar para mim, depois que eu cliquei, né? Ele vai contar para mim quantos resultados eu tenho dentro da minha UL, tá? Então aqui eu vou colocar var, vou colocar assim, ó, var init, né? Vai ser igual a ol.li.length, tá? Ou seja, eu estou contando aqui quantos lis eu tenho dentro da minha OL, tá? Desse jeito a gente vai obter os resultados de quantos registros já foram exibidos, tá? Se eu vir aqui, ó, só para vocês verem, né? E eu der um alert na minha variável init, atualiza aqui, ó. Tá aí, ó, tá me dizendo que tem 2, né? Tem exatamente 2 ali, tá? Aí eu vou dizer o seguinte, então. Vou dizer que minha função, vou chamar minha função carregar, né? Vou dizer que o init dela vai ser minha variável init, ou seja, o número de resultados que eu já tenho sendo exibidos, tá? E o máximo vai ser 2, do mesmo jeito, tá? A URL vai ser o load.php do mesmo jeito também, beleza? Vamos ver se está funcionando. Atualizei aqui, carregar mais. Opa, deu um errinho aqui, né? Assim, pessoal, o erro está aqui, ó. O nome da minha função eu escrevi errado aqui, eu escrevi serregar, tá? Carregar. Desculpem o erro aí, tá? Carregar aqui e carregar aqui em cima, tá bom? Vamos ver se está funcionando agora, ó. Vou clicar aqui. Tá aí, ele carregou mais 2 registros para mim, ó, tá vendo? E não repetiu, né? Vamos clicar aqui, mais 2, ó. Tá no 8º, né? Mais 2, 10. Se eu clicar aqui, ó, ele não vai mais, tá? Aí tem uma coisinha que a gente tem que mudar. Quando eu chegar no máximo de registros, ele tem que sumir com esse link, tá? O usuário não vai poder ver esse link, não vai poder clicar, porque não tem mais nada para exibir, né? Como é que eu vou fazer isso aí? Bem simples. Depois aqui, ó, dentro da minha função aqui, né? Depois do for aqui, ó, abaixo aqui do for, eu vou fazer o seguinte, if, né? Eu vou até fazer o seguinte, vou pegar aqui, vou criar aqui uma var chamada de conta, que vai contar quantos registros eu tenho na minha OL. De novo, tá? Então, ponto length. Então, estou contando ali quantos já foram exibidos. Depois de eu ter inserido já, depois de eu ter carregado aqui, ó, tá? Feito isso, eu vou fazer o seguinte, se conta for igual a, lembrando, né, que aqui no nosso PHP a gente criou um array, né, que tem um índice chamado total results, certo? E a gente está atribuindo isso aí, né? Então a gente vai comparar. Se a conta atual for igual ao total de resultados, então ele vai fazer o seguinte, ele vai me dizer que o link
já diz sumir com o link, tá? Então, a ponto carregar, vou até copiar aqui de cima, aqui, ó, fica mais fácil, né? Carregar ponto hide, tá? Para ele esconder o link. Vamos ver se funcionou. Carregar, 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 chegou no 10º, ele não sumiu com o link. Deixa eu ver por quê. Ah, sim, porque aqui não é total results, né? Aqui eu tenho que colocar data, né? Ponto total results, certo? De novo aqui, carregar, 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 carregar. Tá aí, chegou no 10º, ele sumiu porque não tem mais registros, tá? Agora tem uma coisinha que a gente tem que exibir a mensagem carregando, né? Então foi o seguinte, ó, aqui em cima aqui, vou ter que até que mudar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui esse meu spam aqui, ó. Não vai existir, tá? Já foi o seguinte, aqui dentro do post, depois que ele enviou o post, né? Aliás, antes de enviar o post, né, ele vai fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui a minha OL, né? Vou fazer aqui um ponto append para ele adicionar. Ele vai me adicionar uma LI, fecha a LI, né? Chamada de com conteúdo de carregando. 3 pontinhos, tá? Ponto e vírgula. Depois, aqui dentro do post, depois que ele enviar, né? Ele vai fazer o seguinte. Ele vai pegar OL, li, ponto, last, vai pegar o último, ou seja, ele está adicionando aqui o carregando, né? Li, da minha OL, ou seja, ele vai ser adicionado, dependendo de quantos registros a gente tiver, ele vai ser adicionado por último. Aí, antes da gente inserir os novos registros, a gente pega ponto remove, né? E remove esse meu lead aí, tá? Vou atualizar aqui, ó, carregando bem rapidinho, sumiu, né? Para a gente ver melhor, eu vou vir aqui no load.php, ó, antes de tudo aqui, eu vou colocar aqui uma função chamada de sleep e vou colocar 3 segundos aqui. Ou seja, ele vai entrar nesse arquivo aqui e vai demorar 3 segundos para ler o resto do arquivo, tá? Atualizei, ó, 1, 2, 3. Carregou o resto, tá? Então carregar aqui, ó, carregando. Tá aí, trouxe mais, carregando, né? Ó, e ele vai carregando certinho pra gente, tá? Sumiu com o link, tá bom? Esse é o efeito que eu queria mostrar pra vocês como fazer, tá? Claro que você pode implementar muito mais coisa, muito mais segurança nisso aqui, tá? É só uma ideia de como fazer, ok? Até as próximas aulas aí, pessoal.